Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre viver bem com a doutora Débora Fortes Bartoli, especialista em envelhecimento. Dicas de beleza com a cosmetóloga Lilian Fonseca da Clínica Fios e Formas. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Bate-papo de hoje é com a doutora Débora Fortes Bartoli. Ela é especialista em envelhecimento. Tudo bem, doutora Débora? Tudo bem, um grande prazer estar aqui a todos, um ótimo dia a todos e é um prazer imenso, viu, Dani, pelo convite e falar de um tema super atual que é envelhecimento. Que é o nosso futuro, né? Que é o hoje. E o país está ficando cada vez com pessoas mais velhas, né? O Brasil já não é mais aquele país que só tinha jovens, né? A população tem envelhecido. A população tem envelhecido e esse ano saiu deu a notícia que o Brasil cresceu 0,87. A Europa gastou quase 300 anos para crescer, para chegar do 1,2 para o 0,87. E nós, no máximo em 2 anos, pulamos do 1,2 para 0,87, o que significa que estamos envelhecendo idêntico à Europa. Então, seremos velhos. Tem algumas coisas que a gente já pode se preparando, né, doutora Débora? Tomando alguns cuidados. É muito importante a gente ter essa noção de que saúde é uma conquista, não uma coisa que depois que aconteceu, eu vá numa farmácia, eu procure um médico, não. Saúde é uma conquista individual e é árdua. Todos os dias eu tenho que buscar pela saúde. É uma opção de eu ter ou não ter. E nos tempos assim, de Covid, a gente fica cada vez mais preocupado, porque a gente sabe que tem que uma hora ou outra alguém vai se contaminar e tem que estar com o organismo resistente, né? Para não sofrer tanto o impacto. Eu acho que esse Covid, nesses últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio que a gente já está 1 ano e 7 meses, a gente está nessa situação, ele veio nos mostrar que o mais importante é a gente viver hoje e ter saúde. O que nos diferenciou aí, principalmente na P1, foi a qualidade da saúde com que nós conseguimos chegar. Tanto é que pessoas até que rígidas, jovens, faleceram, entendeu? Sim. Então, o que a gente acredita que provavelmente, além de uma predisposição genética, que os estudos aí para frente vão mostrar, mas também é inegável um sistema imune não bom. O sistema imune que não é saudável, a pessoa que não tinha hábitos de vida saudável, ela se expôs cruelmente a um vírus que a gente nem esperava, esse vírus do coronavírus agora nessa época. Doutora Débora, e por onde começar? O que devemos começar a fazer para ter uma saúde boa e viver mais? Eu acho que assim, são vários os pontos, mas o primeiro ponto que eu acho que assim, é muito esquecido até mesmo da parte médica, até nós que somos médicos, quando a gente fala em envelhecimento, é a questão de como eu vejo a minha vida. Hoje a gente sabe que o paciente que tem depressão, ele tem 3 vezes mais risco de ter doenças demenciais, como qualquer outra doença, do que aquele paciente que é feliz, que toca a vida do jeito que ela vem. Então, assim, a plasticidade, o jeito de lidar com a vida é provavelmente uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. E ser feliz é uma opção, porque assim, eu posso ter um problema imenso, mas depende de mim como eu vejo ele, porque mesmo que o dia esteja difícil, eu ainda posso vê-lo de forma feliz. Então, o primeiro ponto, e que muitas das vezes, e esse Covid veio mostrar para nós mesmo, né, como é importante a gente ser bem-humorado. O mundo precisa, gente, de pessoas bem-humoradas, de pessoas que estejam de bem com a vida. Como nos faz bem conviver com pessoas bem-humoradas, né? Parece que o ambiente brilha quando a pessoa chega. E quando a pessoa é mal-humorada, ela não faz só mal para ela, como mal para toda uma sociedade, para o lugar onde ela vive. Então, a primeira receita, gente, bom humor.
E bom humor é uma escolha, gente. Ah, mas eu tenho problemas, a minha vida é difícil, eu estou passando por momentos difíceis. Todo mundo está. Todo mundo, mas às vezes a pessoa não fica enfatizando isso o tempo todo, né? Eu tenho que aprender a tirar leite de pedra, como nós... Tirar o foco do problema. Muda de opinião, vai fazer uma atividade física, vai gostar. E para mim ter bom humor, a primeira pessoa que eu tenho que gostar não é do próximo, é de mim mesma. Eu tenho que gostar. Se eu estou gorda, se eu estou acima do peso, se eu estou muito magra, é eu que tenho que olhar para mim, ver aquilo que eu quero mudar e buscar. E essa busca, ela é diária e extremamente importante. E não é fácil, né, doutora Débora? Qualquer tipo de mudança, a gente já tem uma dificuldade com isso, né, com mudança. Tem uma frase que eu li recentemente, ela falava o seguinte, que a vida não é uma escolha, e sim uma renúncia. Quando eu decido ser uma pessoa bem-humorada, eu renuncio ao meu mau humor, eu renuncio a ficar dando ouvido a coisas ruins, eu renuncio a amizades que são tóxicas, eu renuncio a situações que são tóxicas e muitas vezes tenho que tomar atitudes que me pareçam saudáveis. Às vezes até mudar de emprego, mudar de um consultório mesmo, você muda as cores das paredes. A vida é feita de renúncias. Renúncias em detrimento de ser feliz. Então, pense nisso, mas pense a partir de você mesma. Para atingir aquele objetivo, não tenha medo. Abra mão de tudo aquilo que te faz mal. Porque ser feliz é a melhor coisa que a gente tem. Procurar se cercar de pessoas positivas também, né? Hoje a gente está com um mundo muito tóxico. Eu acho que nós temos que ser generosos com aquelas pessoas que estão de mau humor. Nós não podemos simplesmente achar também ser tão egoísta quanto o mal-humorado é. Mas eu acho que a gente tem que não se contaminar por situações que são tóxicas. Então, assim, trabalha numa companhia, trabalha no escritório, num lugar fechado, e tem 2 ou 3 lá que realmente parece que acordaram com o ovo virado, de mau humor desde manhã até as 5 horas da tarde, quando a gente vai embora. Gente, converse com quem não é de mau humor. A hora que o seu amigo alegre for tomar cafezinho, levanta naquela hora e vai lá tomar um cafezinho, pelo menos dê boas risadas. Então, assim, a gente é que faz essas escolhas, e essas escolhas são fundamentais. Então, livre dessas situações e coisas e pessoas tóxicas. Não tem como, tem que se livrar. Buscar a positividade, né? Eu lembro que minha avó falava que às vezes tinha pessoas que, quando chega na sua casa, aquela planta já dá uma murchadinha, né? São pessoas negativas, né? Que a gente tem que ficar longe, né? E para quem é negativo, gente, a gente tem que entender que se a gente começar a partir do princípio que a gente só tem o hoje e que amanhã a gente não está aqui, eu fico pensando o seguinte, se eu fosse morrer amanhã, que roupa eu vestiria? A minha melhor? Hoje. Que comida eu comeria? A minha melhor. Para as pessoas que eu ligaria? Para os meus melhores amigos. E de preferência, todos. Não esqueceria de nenhum. Mas se eu vou fazer isso, se hoje fosse meu último dia, por que eu não faço isso todos os dias? Por que eu não ligo para as pessoas que são minhas amigas? Por que eu não como bem? É segunda-feira. Gente, eu quero comer, eu como. Se eu tenho a possibilidade de fazer ali uma comida com mais amor, com um toque especial, faça. Viva hoje, somente hoje. Amanhã, gente, quantas pessoas nós tivemos aí nessa época Covid que hoje estavam conversando com a gente? Perdas. Todo mundo perdeu, eu perdi, vocês devem ter perdido, todo mundo que está aqui perdeu. O mundo perdeu, a verdade foi essa. Então, temos o hoje, vamos aproveitar o que tem para ser vivido hoje. Doutora Débora, agora vamos falar sobre os alimentos, então, para deixar as pessoas mais felizes, que deixam nosso organismo melhor. Ótimo, uma ótima palavra é sobre alimentos, né? Eu acho que, assim, hoje ninguém mais pode falar que não sabe sobre alimentos saudáveis. Porque se alguém tiver Instagram ou Facebook e passar na timeline, olha, eu falo que em 5 minutos, vão ter no mínimo 7 pessoas falando sobre alimentos saudáveis. Se não tiver Instagram ou Facebook, liga a televisão, vai até às 10, você vai ouvir umas 5 vezes alimentos saudáveis. Então, gente, o conhecimento, ele já foi difundido. O que eu penso é o seguinte, então, como é que eu devo comer? Gente, a regra é simples. Coma pouco,
de preferência alimentos crus e o mais saudável possível. O que é o mais saudável possível? Cor. Porque cada vitamina está diretamente ligada à sua cor. O laranja, a vitamina C, o laranjado, o tom de cenoura, a beta-caroteno, o vermelho, o licopeno, a resveratrol na uva, quer dizer, coma o máximo possível de cor. O ferro no verde escuro, quer dizer, eu não entendo nada de vitamina, coma colorido. Coma colorido. E, aliás, faz muito bem o comer colorido, né? Colorido é mais alegre do que monótono, né? Aquele prato de um arroz, um filé de frango, me desculpe quem faz uso, né, do filé de frango com ovo, eu não tenho nada contra, mas acho que a comida tem que ser alegre, a comida tem que ser feliz. E, gente, a gente tem que parar de arranjar desculpa para comer bem. Entendeu? Escolha alimentos orgânicos. A gente, quando come alimentos orgânicos, a gente está dando valor ao pequeno produtor, aquele que tem um quintalzinho, que está produzindo. Quer dizer, a gente tem uma ação de uma responsabilidade social. Mas eu acho que é para comer. Eu vejo muita gente no Instagram, vou fazer aqui até uma coisa jocosa, que é muito engraçado. Todo mundo agora recebe aquela sacola de alimentos orgânicos, né? Gente, não me publique as fotos da sacola, me publique comendo, porque se isso dá mais exemplo, isso é muito mais produtivo, isso é melhor, porque só ver a sacola, gente, não me acrescenta. Aí recebe a sacola e vai lá e come um fast food. Então assim, minha curiosidade é saber se só chega a sacola ou se gera alguma coisa além da sacola. Então eu prefiro ver o produto final. Então, assim, nada contra com as sacolas. Continue com as sacolas. Mas, por favor, o prato final para que a gente consiga dar exemplos, né? Já que são pessoas que estão querendo aí dar uma informação. Porque quando a gente usa as mídias, gente, seja para dar informações corretas. Entendeu? Outro ponto também, então entendemos que alimentos saudáveis é muito importante. Me desculpe os veganos, mas carne é fundamental. Toda a parte de vitamina B12, toda a parte muscular, ela precisa de aminoácidos. E as proteínas vegetais não são tão importantes, tão eficazes quanto a proteína animal. Então, a quantidade de proteína vegetal que eu tenho que comer tem que ser bem superior à quantidade de uma proteína animal. A qual proteína animal? Nos dias de hoje, com a proibição da carne, né, que eu nunca consigo entender um país que produz que tem tanto animal, né? E a gente não tem carne barata. Nós temos carne caríssima, mas tem o frango, tem o peixe, e que estão aí para que a gente seja consumido. Doutora Débora, mas essas pessoas veganas, eles falam que eles substituem por suplementação, tomam vitaminas. Acaba tendo o mesmo valor? Eu acho que também é uma escolha, entendeu? Assim, eu gosto de mastigar. Eu acho que tem gente que almoça comprimido, janta comprimido, entendeu? Eu acho que a pessoa chega até a botar no prato ali, né? Tomando um copo de suco, entendeu? Suco verde, né? Que deve ser, né? Suco verde, sem açúcar. Sem açúcar. E tomando. Hoje mesmo eu vi na timeline minha, uma pessoa mostrando, eu consegui travar a imagem e contei, tinham 25 comprimidos. Gente, saúde a gente compra na feira, e no máximo na parte da feira do supermercado. Doença a gente compra na farmácia. Essa é a grande verdade. Porque se eu estiver indo no supermercado, na farmácia, significa que eu estou doente. Agora, se eu estiver indo na feira, eu estou saudável. Vou dar um exemplo aqui. De uma vez, eu toda empáfia consultando uma paciente, e aí falei para ela que os exames dela estavam ótimos. Mas uma beleza os exames dela. Ela falou, doutora, a senhora tem certeza? Eu falei, lógico que eu tenho, estou vendo aqui. Ela me falou, você podia me explicar então como é que eu gasto R$500 na farmácia? Então a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que a gente não cuida hoje, a gente paga amanhã na farmácia. A farmácia, eu acho que é uma visita, as farmácias do Brasil já estão se tornando igual as farmácias americanas, né? Que eu vende vejo, de tudo, né? O brasileiro acho que gosta mais de ir na farmácia lá nos Estados Unidos do que passear nos Estados Unidos, porque eu não vejo nenhum que não publique uma foto indo na Walgreens, entendeu? Entrando na farmácia, porque parece que é um lugar de footing, né? E as farmácias brasileiras já estão virando locais de supermercado, né? Tem gôndolas, né? Sim, tem uma variedade de produtos. De escolhas, né? Então, assim, isso que eu fico pensando. São escolhas.
Às vezes a farmácia vai ser meu último recurso e eu vou ter que usar do recurso farmacêutico. Por que não? Mas se eu tiver a atenção de que eu posso viver melhor, com bom humor e principalmente com umas escolhas melhores, eu acho que isso funciona melhor. Meu avô falava, a gente é o que a gente come. Isso faz sentido, né, doutora Débora? Para mim, total. Total, né? Assim, e eu realmente gosto de alimentos que sejam bem orgânicos, porque eu acho que o sabor do alimento é bem importante. Diferente, né? Eu falo que, por exemplo, a minha maior tristeza é comer pêssego. Porque assim, eu vou no supermercado, eu vejo uns pêssegos, mas eles são tão lindos que eu acho que eles só servem para fotos, porque comer mesmo e mastigar é uma coisa que não dá para fazer. Paga um preço absurdo para botar de enfeite, né? Eu tô achando e pensando até em comprar aqueles de cera, que fica melhor porque eu desperdiço menos. Porque assim, as frutas, elas perderam muito o sabor. O morango, por quê? Porque é alta escala, geneticamente modificado. Então, assim, fazer essas escolhas pelo orgânico é fazer uma escolha também por sabor. Por sabor. Que é de suma importância. Eu falo que, assim, coisas simples, né? Então, vamos falar o que eu jantei ontem, né? Porque às vezes as pessoas falam, ontem, 7 de setembro, não teve almoço, come o que tem, 2 filhos, sabe aquele dia que não anda? Então, era ontem. Aí, de noite, eu fui lá, eu adoro pão australiano, torrei um pão australiano, tinha salada com rúcula, botei salada, tomate, cenoura ralada e queijo fresco de Minas. E para temperar, eu gosto do pesto. Que pesto nada mais é, gente, do que um molho de manjericão, que você bate azeite, manjericão e fica uma delícia, né? Qualquer oleaginosa, uma nozes, um castanha de caju, fica bom do mesmo jeito. Dá um sabor especial. Gente, um prato que é saudável, entendeu? O pão é uma escolha muito bom, porque ele tem canela, ele tem muitas ervas, entendeu? Era um pão de baixo índice glicêmico, então, de fermentação natural, que hoje a gente já tem essa história aí da fermentação natural, que é muito bom, diminui muito os conservantes. Então, assim, um alimento gostoso, super prático, entendeu? E um suco batido com aquelas frutas congeladas, entendeu? Fruta congelada, a gente não perde valor nutricional. Às vezes as pessoas têm preconceitos. Não perde. Perde muito notícia. pouco. Eu não sabia, eu achei que perdesse alguma coisa. Perde muito pouco em detrimento. Porque assim, frutas vermelhas, que eu amo, que é rico em resveratrol, bom para quem está na menopausa, bom para quem está querendo envelhecer. Gente, não tem. E é extremamente caro. Morango, mirtilo, cereja, isso são frutas caras. Mas se a gente comprar ela em polpa de boa procedência, eu tenho a qualquer dia, a qualquer hora, numa emergência. A praticidade, né? Então, assim, são comidas que a gente pode fazer e elas são saudáveis e também são gostosas. E é em pequena quantidade, né? Não é para repetir. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte... Tudo sem exagero, né? Antigamente, quem aí foi mais antigo sabia o seguinte, se a gente comesse hoje, principalmente quando tinha família grande... Olha, gente, se você não comesse aquela hora, podia desistir, que você ia ficar fazendo sem. Ia ficar sem. Então você tinha que comer. Hoje, gente, não preocupa. Gente, amanhã tem mais. Para de repetir uma comida que vai ter amanhã. Entendeu? Hoje o acesso a alimentos é muito mais barato. Então, assim, eu sou da época, não vou revelar a minha idade aqui, mas fruta se vendia de pedaço. Meu sonho era comer uma fatia de abacaxi. Então, pensa a dificuldade financeira que foi lá atrás. Para hoje, a praticidade né? E o valor financeiro do alimento ficou bem menor. Hoje ele é muito mais acessível. O que difere é que, mesmo a gente de baixo poder aquisitivo, a gente tem possibilidade de fazer melhores escolhas. Quem não tem um fundinho de quintal para plantar uma salsinha, um manjericão, uma cebolinha, para incrementar a comida? Todo mundo tem, gente. O que falta é foco, determinação e vontade. Doutora Débora, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos com mais dicas de como viver bem com a doutora Débora Bartoli. Não saiam daí.
aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Voltando com a doutora Débora Fortes Bartoli, ela que é especialista em envelhecimento e vem nos dar umas dicas, nos ajudando nesse processo e falando um pouco agora sobre o Covid. Doutora Débora, e quem teve Covid, a pessoa precisa fazer alguma reposição, tomar alguma vitamina específica? Então, ainda na literatura, a gente está muito a pé ainda das literaturas, porque os trabalhos não são muito conclusivos. E ainda a gente vai ter essas respostas com 2 anos aí, que nós vamos ter respostas bem contundentes. O que eu posso falar é da minha experiência clínica, o que eu vejo que está funcionando para pacientes com Covid, porque a demanda é muito alta hoje do ambulatório, no consultório, de pacientes com Covid. A primeira coisa é a questão da vitamina D. A vitamina D, ela está diretamente relacionada ao meu sistema imune, mas principalmente ao ganho de massa muscular. A reposição da vitamina D pós-Covid, ela é fundamental. E de preferência em altas doses. Não em doses de 1000 unidades, porque isso realmente não vai conseguir fazer com que eu tenha uma velocidade de recuperação tão grande daquele paciente que necessita tanto. O que nós vimos é que o Covid, uma das principais causas dele é perda de massa muscular. Praticamente todos os meus pacientes queixam de fraqueza, dificuldade para andar e dificuldade para respirar. Então, quando eu falo em dificuldade para respirar, nós temos que fazer aqui um adendo. Aqueles pacientes que tiveram acometimento pulmonar, que tiveram acometimento de pneumonia, que a gente teve a embolia pulmonar, a fibrose pulmonar, esses pacientes obrigatoriamente precisam fazer fisioterapia. Por quê? Porque enquanto o pulmão está cicatrizando, enquanto o pulmão está na fase da recuperação e o pulmão vai se recuperar, eu preciso estar com ele expandido, porque senão ele vai cicatrizar numa forma mais restritiva e eu não vou ter aquela capacidade pulmonar tão importante. Como tinha antes do Covid. Anteriormente. Então, assim, qual que é o conselho? Respira. Como é que é? Simples, gente. A primeira coisa é respire. Inspire contando até 5, lentamente, e expire lentamente contando até 5. Ah, não consigo. Respire, inspire contando até 2 e expire contando até 2. Vai tentando. Vai aumentando dia após dia, porque eu preciso expandir o pulmão. A segunda coisa é fortalecer a minha musculatura pulmonar. Eu posso fortalecer através da natação, mas isso não é acessível a todos. Ainda mais que as academias ainda não voltaram. Coisa simples em casa, gente, um copo d'água e um canudinho, que você pega em qualquer bar. E assopra, para fazer bolhas no copo. Quanto mais bolhas eu estiver fazendo, mais força eu estou fazendo com o meu pulmão. Ah, eu estou fazendo bolhas muito fáceis? Ótimo. Ponha um canudinho dentro do outro e sopre. Eu tenho que criar dificuldades. Ficou fácil com 2 canudinhos e num copo? Ótimo, mude para uma vasilha maior. O que eu tenho que fazer é força. Não perca seu tempo se você não estiver fazendo força. Porque desta forma você vai estar ampliando a sua capacidade respiratória e fortalecendo a sua musculatura pulmonar, que é de suma importância se eu quiser recuperar o pulmão. Lembrando... Voltar às atividades, né, doutor? Porque tem várias pessoas que depois do Covid têm depressão, não tem mais vontade de fazer nada. O que a gente vê é que, assim, o paciente com Covid, aí a gente tem o outro lado, o Covid teve um acometimento cerebral, entendeu? Predispondo à depressão, mas principalmente a perda de memória. Isso ainda a gente está investigando, é lógico que a gente está tentando fazer reposição, olhando para esse lado, mas realmente algumas pessoas vão ficar aí com alguma dificuldade de memória, sequelas no nível do sistema nervoso central, até mesmo um quadro depressivo. Lembrando que todo caminho de ida tem um caminho de volta.
Se eu não nasci daquele jeito, eu posso voltar. Basta que eu tenha esforço para voltar. Se eu fiquei deprimida, se eu fiquei chateada, e muitas pessoas ficaram chateadas de pegar o Covid, porque fizeram tudo certo e conseguiram pegar. Outras estão chateadas porque perderam um ente querido. Eu posso falar aqui que perdi um ente querido, perdi meu pai, que era a pessoa mais importante da minha vida. Então, assim, eu sei exatamente a dor que é, mas também é uma opção. A gente tem que continuar a vida, e a vida é para ser ido para frente. A gente não vive olhando para um retrovisor. Retrovisor não leva o carro para frente. Retrovisor é no máximo para dar ré. E ré a gente não pode fazer agora. Então, é aquilo que nós falamos. Pense positivo. Faça exercícios, faça palavras cruzadas, invente, faça uma coisa diferente. Estimule, faça caminhada. Faça, saia de casa, entendeu? Ah, mas tem Covid. Gente, use o bom senso. Use máscara. Use máscara, se é um ambiente coletivo. Se o ambiente, ou ande mesmo no quintal de casa, entendeu? E o que eu sempre falo é uma diquinha muito simples. Às vezes a pessoa anda com um passo tão curtinho que os 2 pés estão planados no chão. Vamos supor, eu peso 55 quilos, então eu tenho 27,5 aqui, 27,5. Se eu aumentar um pouquinho o meu passo, o pé de trás vai levantar. O que é que eu faço? Esse pé está com 57. Então, gente, se eu só andar o mesmo tanto, mas com um passo um pouco maior, eu faço 2 vezes mais esforço do que eu andar com aquele passinho curto. Então, assim, são coisinhas simples, gente, que a gente tem que perceber para otimizar. Mas ficar em casa não dá mais. Então, assim, primeira coisa, respiratório. Agora vamos melhorar a capacidade muscular. A primeira coisa, gente, que às vezes eu estou vendo que os pacientes de Covid não estão conseguindo fazer caminhada, porque ocorreu principalmente 3 grupos musculares foram atingidos. O quadríceps, a panturrilha e o bíceps. Gente, eu não tenho academia, eu não tenho o que fazer. O que nós vamos fazer? Sentar na beira do banco, não consigo sair muito por causa do meu fone. Sentar bem na beira do banco e colocar 1 quilo, todo mundo tem aí 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar e levantar o pé bem alto. Por que não pode ser aqui para trás? Porque eu não consigo levantar muito. E quando eu estou na beira do banco, eu consigo fazer uma suspensão da perna bem adequada. Quando eu quero que você chegue a 3 sessões de 10. Então, levante 10, mude de perna, levante 10, 3 sessões de 10. Como é que eu faço com a panturrilha? Gente, simples. Apoie em qualquer lugar e levante o calcanhar, de modo que você endureça a sua panturrilha. Quantas vezes eu devo fazer? 3 sessões de 10. A mesma coisa é para o bíceps, que foi outro músculo que perdeu. Gente, pegue o mesmo quilo aqui e simplesmente levante. Vou orientar para as pessoas não lateralizar, porque quando eu faço esse movimento de lateralização, eu mexo com a articulação, ligamentos aqui. Para quem está com muito frágil, a melhor opção é somente o movimento da frente. Quantas vezes eu devo fazer isso? 2, 3 vezes, depende da sua necessidade. E se eu tive Covid, eu tive internado na UTI, eu tive internado dentro do hospital, eu devo tomar vitaminas, eu devo suplementar? Deve suplementar. Não tem como eu conseguir uma proteína... Só com alimentação? Não, só com alimentação. Para quem perdeu massa muscular e precisa recuperar, eu tenho que suplementar. Ah, mas qual suplemento? Gente, Sustage, Ensure, entendeu? Não estou aqui defendendo marca nenhuma, entendeu? Mas suplementos que sejam à base de proteínas, né? Entendeu? E aí você lê o rótulo, porque alguns são diluídos em leite e outros são diluídos em água. De modos que a gente receba aí em torno de 1,5 gramas, 1 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Eu devo tomar a proteína, esse suplemento, 2 a 3 vezes. Ah, por quanto tempo? Por quanto tempo? Eu acho que no mínimo, aí dependendo, para quem perdeu, quem teve internado, pode não ter perdido medidas. Mas perdeu muita massa. Perdeu massa muscular, quer dizer, nós aumentamos a nossa banha, mas perdemos o que era mais valioso, que é a massa muscular. Para essas pessoas que perderam aí 7 a 10 quilos de massa muscular, gente... É bastante, hein? Eu acho que a suplementação de 2 a 3 meses, no mínimo,
E novamente eu falo, é eu me conhecer. Eu sei quando eu tô boa, eu sei quando o meu corpo voltou para mim. E voltar para a vida normal, fazer as atividades, né? E vamos aí. Tá começando, as pernas já voltaram? Então vamos para academia, vamos fazer exercício de força. Ah, não quero sair? Então aumente de 1 quilo, passe para 2, entendeu? Vai fazendo as coisas dentro de casa de tal modo que você recupere a sua força. Como é que eu sei que eu perdi força? A dica é super simples, gente. Levante e sente da cadeira 10 vezes e me fala como você sentiu. Se você sentiu canseira, você está fraco. Entendeu? Mas a gente vai sentir alguma diferença, né? Vai sentir que você não consegue mais realizar as mesmas coisas que você fazia antes, né? Então, assim, essa é uma coisa. Então, assim, todos vão ter que, de alguma maneira. Ah, eu só tive uma forma leve e tal. Alimentação. Entendeu? Aí a proteína eu só tive fundamental. uma forma leve e eu senti também fraqueza para voltar para academia foi difícil e está sendo difícil. Eu percebi que eu perdi bastante massa muscular. Então, se perdeu massa muscular, gente, a gente precisa recuperar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, esses suplementos são caros, não são baratos. Gente, clara de ovo é uma forma proteica bem interessante. Entendeu? Então, é um suplemento que a gente pode estar utilizando. O ovo ainda não é um produto tão caro, mas a gente pode fazer isso. O frango, o peito de frango também é uma outra fonte de caloria. Antigamente, a gente fazia muito leite de peito de frango para recuperar crianças. Cozinhar o frango e aproveitar aquela água para fazer uma canja. Cozinhe o seu frango que você vai utilizar em bastante água. E com aquela água, não jogue fora. Pegue aquela água e cozinhe o arroz. Faça uma canja. Reaproveite aquela água, porque aquela água também tem uma grande quantidade de proteína. Então, assim, existem algumas leguminosas, feijão, lentilha, que também são proteínas. E evitar dietas nessa época, né, doutora? Nem pensar. Porque a pessoa acabou perdendo massa muscular, né? Agora é a gente pensar em saúde. Ah, eu estou acima do peso. Diminua a caloria desnecessária. Qual é a caloria desnecessária? O açúcar, a fritura, o fast food, entendeu? A pizza do final de semana. E dica, gente, lanche e pizza não é comida, tá? Lanche e pizza eu acho que é motivo de festa, de encontro. Deixar para algumas ocasiões. Eventual, entendeu? Porque assim, eu estou acostumada com meus pacientes que na hora que eu vou perguntar como é a forma alimentar, eles estão achando que lanche no final, à noite, é comida. Não, gente, lanche, janta é janta, lanche é lanche. Então, assim, nós precisamos nos alimentar. E a refeição da noite, ela é fundamental porque eu vou entrar num jejum muito prolongado. E o lanche é uma dieta calórica e é muitas das vezes desnecessária. Então, é um alimento que eu não aproveito. Porque o organismo não vai aproveitar nada, não vai ter, só vai engordar. Vai ter nada de bom ali, né? Nada de bom. Só carboidrato, Só carboidrato e que vai ser armazenado na forma de gordura abdominal. Queria saber quem é que gosta. Aí ninguém quer, né? Então, quero saber quem é que gosta da gordura abdominal visceral, entendeu? Então, assim, ninguém gosta. Então, para que usa? É muito fácil você escolher entre mandar uma caloria boa para o seu organismo e uma ruim, né? Tudo é opção da gente, como você disse no começo. Tudo é uma opção. É uma escolha, entendeu? Ou uma renúncia. Isso não quer dizer que eu não vá comer. Eu vou comer, gente. Sim. Ah, não come pizza? De vez em quando eu como. Eu gosto. Pizza é gostoso, né? Ah, de vez em quando você come macarrão? Então, macarrão não é muito meu prato preferido, embora eu seja casada com um italiano que ama macarrão. Mas hoje tem macarrão de arroz. Eu não gosto de macarrão com trigo. Eu acho ele pesado. Mas o macarrão de arroz, hoje tem macarrão de arroz de tudo quanto é jeito. Tem macarrão de milho, que é uma forma melhor do macarrão. Aí você faz um molho de sua preferência, né? E é tão saudável quanto. Doutora Débora, qual é a melhor refeição para a gente fazer à noite? Então, eu acho que assim, a primeira refeição que a gente deve fazer à noite... Porque eu tenho até medo de comer à noite, né? Primeiro entender que é importante jantar. A primeira coisa é eu saber. E a gente tem que fazer 3 perguntas para me saber. Porque o conhecimento tá. Se o alimento é adequado, se a quantidade é adequada e se é a melhor opção. Então, assim, à noite, pizza vai bem? Olha, pizza não é a minha melhor escolha. É o melhor alimento? De jeito nenhum. Tem queijo,
é um alimento processado, tem farinha de trigo, entendeu? E ele tá na quantidade adequada? Você vai comer só um pedacinho de pizza? Não. Só uma fatia? Não, ninguém come um pedacinho de pizza. Então, quer dizer, eu não consigo pizza, porque ela não vai dar na quantidade, não vai dar na qualidade, não é a melhor escolha. E vai continuar com a fome se comer um pedaço só. Mas eu adoro comer, que a maioria agora aprendeu a comer pão, pão com manteiga, pão com presunto e queijo, que é um lanchinho rápido. Gente, é a melhor opção? Aí, novamente, nós estamos com pão rico em trigo, um alimento que é rico em carboidrato, rico em açúcar ruim. Eu estou com presunto, que é um embutido, que é de péssima qualidade, entendeu? Assim, de vez em quando eu acho que tá tudo bem, para quem gosta, entendeu? Para quem gosta de uma mortadela também tá tudo certo, entendeu? É a minha melhor escolha, gente? Então tá tudo errado, quer dizer, não é a melhor opção, não é o melhor alimento e não é o local adequado. Mas eu nunca vou comer lanche? Vai comer lanche no sábado, no final de semana, quer comer um lanche, come um x-tudo. Uma vez Já na semana. que vai comer, come tudo, entendeu? Quer dizer, ontem eu vi uma frase dizendo o seguinte, não é o 4 de julho, porque nos Estados Unidos 4 de julho é um dia que as pessoas comem demais, que vai fazer você gorda. Gorda é o que você faz o ano inteiro, entendeu? Que vai fazer você acima do peso. Aí você pode se dar esse prazer. Então, uma vez na semana come uma pizza, assim, come eu acho que um cachorro quente, né? Gente, é gostoso. Ninguém vai falar não gosto de cachorro quente, entendeu? Semana encontrei com um amigo e falou, eu não como cachorro quente. Problema dela, eu adoro um cachorro quente, entendeu? E adoro que coloque tudo. Eu gosto, entendeu? Eu como? Raramente, mas quando eu como, entendeu? Eu não vou botar só o pão e a salsicha, eu vou botar tudo. Põe tudo e como. Não é isso que vai me determinar ser magra ou ser gorda. Então, quais serão as melhores opções? Gente, a primeira é a que está dentro da geladeira, porque dinheiro não dá para jogar fora, o almoço ainda dá para ser aproveitado durante a janta, então olhe para a sua geladeira e veja o que você tem lá dentro. Tente aproveitar o que você comeu no almoço, porque senão amanhã o arroz vai ficar insuportável para comer no almoço. Então, são essas coisas que eu tenho que pensar. Eu tenho que ter uma refeição mais leve do que o almoço. Sim. Então, assim, frituras não, carboidratos de grande peso não, mas uma sopa de legumes vai, com uma salada. Só salada eu acho que não tem substância. É muito leve, né? Entendeu? Eu duvido que alguém viva de salada. O povo fala que vive, mas eu tô para existir. Quem é que vive de prato de alface? Não vive, não tem jeito. Eu acho que a pessoa precisa de uma comida, entendeu? Então, assim, um frango, entendeu? Um filezinho de frango. Grelhado, né? Aquele exemplo que eu dei ontem foi o que eu comi de lanche, entendeu? Embora tenha um carboidrato, mas é um pão fermentado mais bem elaborado. Ovo, uma sopa. As refeições devem ser leves, mas devem ter substância. Então, posso colocar um pouquinho de carboidrato? Posso colocar. Mas só um pouquinho. Menos carboidrato, mais proteína, porque eu preciso de uma solução. Existem algumas coisas que eu acho que são ótimas para a noite. O pirê de batata doce eu acho que é uma refeição, porque ele é um carboidrato de longa duração e ele é gostoso. Mas eu não gosto de comer. Gente, então faz o nhoque de batata doce, não de batata. Quer dizer assim, também é gostoso. E a batata doce também não é cara, né? A batata doce rende bastante. O que eu sempre falo, essa semana eu ri de um paciente, que eu falo o seguinte, de noite, coma o melhor que você tenha da geladeira, porque você vai comer pouco. Coma sempre o melhor e pouco. Essa é a melhor refeição que a gente tem para a noite. Deixe o melhor pedaço de frango para a noite, deixe o melhor pedaço de carne para a noite, porque é uma refeição que você tem que ter baixo índice calórico, mas ela tem que ter um valor proteico e de vitaminas bem grande. Então, a saladinha bem feita também cabe à noite. Come um pouco de cada, uma salada, um filezinho grelhado. O que couber no fundo do prato. Doutora Débora, eu queria agradecer a sua presença aqui. A doutora Débora sempre vai dar uma passada aqui para conversar com a gente, dar dicas de como viver bem. E vem sempre contar as novidades para a gente, que a doutora Débora vive estudando, né, doutora? Não para nunca. Estudo é vício. Eu acho que, como diz o povo lá em Minas, é igual cachaça, entendeu? É vício e você não consegue parar. Mas eu hoje acho assim, é bom isso daqui porque isso nos dá a oportunidade de estar trocando conhecimento. O conhecimento nunca deve ser para si, o conhecimento tem que ser dividido, o conhecimento tem que ser compartilhado. Então, isso é muito importante. Até mesmo essa entrevista ela tem que ser compartilhada
porque às vezes serve para outras pessoas e é muito importante a boa informação. Sim, e quando você vai ao médico, o médico precisa saber tudo que você come, né, doutor? Quanto mais informações você conseguir passar para o médico, melhor vai ser o atendimento. Diagnosticar o seu problema. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, não faltará oportunidades aí para estarmos falando, nós estamos com ideias aí para o mês que vem, quem sabe dá para a gente voltar aqui para falar, nessa linha mesmo, de informação, democratização do conhecimento, qualidade de vida e principalmente bem-estar. Viver saúde. E bem-estar. Que é o que a gente mais está correndo atrás ultimamente, né? Que é a nossa saúde. Obrigada e fiquem com Deus e tenha sempre um dia bem-humorado, bem feliz e saudável. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lilian Fonseca e eu vim aqui trazer uma dica para vocês no nosso quadro Dicas de Beleza, com a Dani Mesquita. Hoje eu quero dar uma dica para você que tem flacidez facial tissular. A flacidez, tanto facial quanto corporal, ela se adquire com o passar do tempo, no processo de envelhecimento, ou até mesmo num processo de elasticidade muito grande, por exemplo, no efeito sanfona. Então a gente engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho e isso vai rompendo as nossas fibras elásticas, né? Nossas fibras de elastina. Então a gente precisa ter uma condição de fibra regular e aí nesse processo de envelhecimento ou de efeito sanfona, a gente acaba distendendo essa fibra e a gente acaba tendo uma flacidez tanto facial quanto corporal. A verdade é que quando a gente fica nesse processo de efeito sanfona ou no processo natural de envelhecimento, a gente vai perdendo a qualidade, né, celular das nossas células. Então, a gente vai perdendo a força delas. Então, elas vão produzindo menos colágeno, menos elastina. Então, nós precisamos fazer, né, técnicas que vão realmente ajudar as nossas células. Então hoje a dica que eu vou entregar para vocês, ela é preciosa e ela vai ser relacionada ao tratamento, né, dois tratamentos que vão realmente tratar essa flacidez tanto facial quanto corporal. A primeira dica seria os fios, né? Nós temos 3 tipos de fios principais, né, que são os fios de PDO, o famoso fios de sustentação. Os fios de PDO, que são os lisos, que é para a produção do colágeno, também o fio de especulado e também a opção do fio de tração, que é aquele que vocês vê amarrando mesmo, tá? Cada fio, ele tem a sua finalidade, depende da região, ele é indicado um tipo de fio diferente, e isso um profissional qualificado pode, né, indicar para vocês. Mas sabendo que a técnica de fio de sustentação, ela é excelente para flacidez, né, para queda, e tanto facial quanto corporal também. Então dá para aplicar interno de coxa, dá para aplicar no braço, antebraço, dá para aplicar no abdômen. Então os fios, ele é realmente recomendado e ele tem um resultado muito eficaz. Então quando a gente aplica o fio, a gente vai induzir, né, o nosso organismo a produzir colágeno. Então ele vai fazer uma produção excessiva de colágeno naquela região em específico que foi aplicado o fio de sustentação. E também, para potencializar o fio de sustentação, nós temos aquele famoso pós-procedimento, e essa é a segunda dica. Então a gente usa-se o aparelho, né, de radiofrequência. Nós temos aqui na clínica, por exemplo, o aparelho Tecari, que ele é uma evolução da radiofrequência, onde ele vai tratar a flacidez tissular. Então ele é computadorizado e a gente consegue escolher especificamente para tratar a flacidez exatamente da região onde a gente tem que tratar. Então a gente precisa identificar a quantidade de flacidez e esse aparelho, ele consegue entregar um resultado personalizado ao paciente. Então para você que tem flacidez tissular, essa é uma dica muito bacana, procurar um profissional para fazer a aplicação de fios de sustentação e após em radiotecário, que o resultado vai ser realmente muito bacana e vocês vão ficar muito satisfeitos.
E o bacana do fio de sustentação é que a durabilidade dele é média de 1 até 2 anos. Então ele é um procedimento que tem uma durabilidade bem bacana e o organismo vai absorver aqueles fios de forma natural e aí pode ser aplicado novamente para sempre ir melhorando aí a qualidade da célula e fortalecendo as células, tá bom? Um beijo e até a próxima! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.